Irmãos, preste atenção no que você vai ouvir aqui nessa noite. Esse é o tipo de pregação pontual para a sua vida. Poucas pessoas entendem e interpretam a vontade de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quais são os perigos de você não saber a vontade de Deus para a sua vida? Tem perigos sérios, perigos graves. Você já ouviu pessoas dizerem o seguinte: eu estou perdido, eu não sei o que fazer da minha vida. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Normalmente, pessoas que não sabem a vontade de Deus para a vida delas se sentem completamente perdidas. Nós pregamos aqui, inclusive, em um dos cultos aqui, sobre como conhecer a vontade de Deus. Baseado em Romanos capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, que o apóstolo São Paulo diz: portanto, meus irmãos, esse é um texto muito conhecido da Bíblia. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, para que então conheceis a vontade perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O apóstolo São Paulo nos ensina que a vontade de Deus não é nada místico. Por exemplo, tem gente que fala assim: ai pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida nesse casamento? Então tem gente que pensa o seguinte: será que é da vontade de Deus eu me casar com essa pessoa? Então tem gente que leva a vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus eu sair do emprego? Será que é da vontade de Deus eu comprar isso? A vontade de Deus não tem nada místico. E é isso que eu quero que você aprenda aqui nessa noite. Os perigos de sair da vontade de Deus. Hoje nós não vamos falar como você vai conhecer a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar como você vai praticar a vontade de Deus. Porque veja bem, depois do apóstolo São Paulo falar que nós conhecemos de uma maneira prática a vontade de Deus, o apóstolo São Paulo vai dizer que também nós devemos praticá-la. Você conhecer a vontade de Deus é uma coisa, você praticar a vontade de Deus é outra coisa. O Salmo 143, no verso 10, o salmista diz assim: ensina-me a fazer o que, gente? A tua vontade, pois tu és o meu Deus, tão bondoso, Espírito me guie por terra plana. Agora você percebe que a vontade de Deus, ela precisa ser aprendida. Você deve aprender a fazer a vontade de Deus. Por mais que você saiba a vontade de Deus, não é tão fácil dar sequência e aprender a vontade de Deus. Portanto, o salmista deixa claro que a vontade de Deus você precisa aprender. Para você ter uma ideia, somente no Salmo 119, há 176 versículos acerca da vontade de Deus. Desses 176 versículos, 175 deles são desejos sinceros por parte do salmista, o rei Davi, para que Deus lhe permita ele praticar e fazer a vontade de Deus. O salmista diz isso de 175 formas diferentes, mas todas têm o mesmo desejo e o mesmo anseio. Uma delas nós já lemos aqui: permita-me, ó Deus, fazer a tua vontade, seguir os teus caminhos, manter os teus mandamentos. O conceito da vontade de Deus, ele é um conceito meio que obscuro. A maioria das pessoas não estão vivendo o centro da vontade de Deus. Isso é tão sério que a Bíblia Sagrada, inclusive, nos ensina que as nossas orações devem ser alinhadas à vontade de Deus. Você deve orar em direção à vontade de Deus, senão a sua oração não é respondida. Quando Jesus falou e nos ensinou a orar, ele disse: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Veja você que Jesus, ao nos ensinar a orar, ele nos ensina a mirar a nossa oração na vontade de Deus para que ela seja atendida. Senão a sua oração jamais será atendida. Portanto, nós temos na Bíblia Sagrada dois tipos de vontade de Deus. Preste atenção. Nós temos a vontade de Deus que Ele, Deus, vai realizar, Ele mesmo.
Ele, Deus, vai realizar. E nós temos a vontade de Deus que Ele vai realizar através de nós. Nós temos a vontade de Deus para Ele, Deus, e temos a vontade de Deus para nós, seres humanos. Quem está entendendo? Por exemplo, a vontade de Deus que o próprio Deus realiza, ela é uma vontade imutável. No versículo 6 do Salmo 33, nós lemos assim: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, faz dos abismos depósitos. Isso está retratando, meus irmãos, é claro, o Criador do universo. Agora no verso 8, o salmista diz assim: temam ao Senhor toda a terra, tomem-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e tudo apareceu. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ninguém se atravessa na vontade de Deus que Ele mesmo vai fazer. É uma vontade imutável. No verso 10 o salmista diz: o Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor, a vontade do Senhor permanece para sempre. E os intuitos do seu coração por todas as gerações. A vontade de Deus para Ele é uma vontade imutável. A ONU não vai mudar, o governo não vai mudar, sua oração não muda a vontade de Deus dele. O que Deus tem para Ele fazer, Ele vai fazer, queira as nações, sim ou não, ache ruim ou ache bem, Deus vai cumprir toda a sua vontade, Ele vai praticá-la. Amém? Isaías 46, no verso 9, temos aqui uma outra magnífica síntese do aspecto da vontade de Deus. Diz assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não aconteceram. Sou eu que digo, a minha vontade subsistirá e eu realizarei toda ela. Deus é Deus. Ele é um Deus soberano. Deus faz o que Ele quer. O que Deus quiser fazer, Ele fará. Em Daniel 4:35 nós lemos a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor se recusou a adorar a Deus, se recusou a entender a vontade de Deus, se recusou a dar louvor a Deus e ele virou louco, ele ficou doido. A barba cresceu, as unhas cresceram, ele ficou maluco. E depois de um certo dia, Nabucodonosor retoma novamente o juízo. No verso 34 de Daniel 4, diz assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo e o louvei e o glorifiquei para aquele que vive para sempre. Nabucodonosor percebeu que é loucura tentar se atravessar no caminho de Deus. É loucura tentar se atravessar na vontade de Deus. E agora veja bem a forma com que Nabucodonosor descreve a pessoa de Deus. Ele diz assim: porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada. Ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. E ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: o que fazes? Nabucodonosor entendeu quem é Deus. Deus faz exatamente o que Ele quer, tanto no céu quanto na terra. Em Efésios capítulo 1, no verso 11, nós lemos assim: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o seu propósito, daquele que faz todas as coisas segundo o seu desígnio, da sua vontade. Essa é a vontade que Deus tem para Ele mesmo. É uma vontade imutável. Não é a sua lágrima, não é a sua oração, não é o seu jejum que vai mudar a vontade que Deus tem para Ele mesmo. Essa é a vontade perfeita. É a vontade dEle perfeita. Portanto,
tem uma vontade que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia Sagrada está recheada da vontade de Deus para o ser humano. E se você não está praticando, ou se você não está no centro dessa vontade, você vai sofrer. Você vai ser um crente com depressão. Você vai comprar e vai dar errado. Tudo na sua vida dá errado quando você está fora da vontade de Deus. Então é bastante claro, meus irmãos, que do plano humano, Deus tem uma vontade perfeita também a ser realizada. E essa vontade, em sua maioria, não está sendo feita. Veja bem, a vontade que Deus tem para ele, ele fará, sem a ajuda do homem. Porém, a vontade de Deus, que Deus tem para o homem, ele conta com a sua ajuda. Qual é a vontade, então, que Deus tem para o homem? Existe na Bíblia, meus irmãos, pelo menos, olhe para mim, isso aqui é uma exegese, é uma extração bíblica. Escute bem. Existe na Bíblia pelo menos 6 tipos de vontade de Deus para o homem praticar. Na realidade, Deus tem na Bíblia Sagrada 6 vontades dele para o homem praticar. Olha o que eu estou dizendo. Se você praticar essas 6 vontades que serão mencionadas aqui hoje, você vai viver bem. Você vai ser feliz. Tudo que você fizer vai prosperar. E eu posso te prometer isso porque Deus te promete isso. Agora, ao lermos essas 6 vontades que Deus tem para o homem, você vai calcular a sua vida, você vai dizer, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque se uma dessas 6 vontades bíblicas de Deus para o homem não forem praticadas, você está fora da vontade de Deus. Agora, antes de mostrar para você as implicações de estar fora da vontade de Deus, ou as 6 vontades de Deus para o homem, eu quero te dizer qual é o problema de você estar fora da vontade de Deus. Tem implicações. Primeira implicação de estar fora da vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Existem 3 implicações de você estar fora da vontade de Deus. Romanos capítulo 8. No verso 26, a primeira implicação. O problema do homem que está fora da vontade de Deus. Romanos 8 e 26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Agora olha o verso 27. Primeiro no verso 26 diz que nós temos a ajuda do Espírito Santo em nossas fraquezas. Agora olha o verso 27. A quem o Espírito Santo ajuda? E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Primeira implicação de uma pessoa que está fora da vontade de Deus: ele não tem ajuda do Espírito Santo, ele está sozinho. Porque o Espírito Santo ajuda nas fraquezas, intercede pelos santos para aqueles que estão em conformidade com a vontade de Deus. Quem está fora da vontade de Deus não tem o auxílio e a ajuda do Espírito Santo. Isso para mim já bastaria. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Para mim isso aqui já seria a pá de cal. Mas isso é sério. Segunda implicação da pessoa que está fora da vontade de Deus. Toda pessoa que está fora da vontade de Deus não tem o auxílio do Espírito Santo. Segunda implicação, Mateus 7, vai lá. Verso 21. Mateus 7, verso 21. Diz assim:
Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor. Gente, olha como isso é sério. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que entra no céu? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse entrará no céu. Diga misericórdia. Não são palavras minhas, são palavras do Mestre. Jesus está dizendo que quem está fora da vontade de Deus, em qualquer aspecto que nós vamos falar aqui nessa noite, não entra no céu. Você entende o que eu estou falando? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Ela diz, primeiro, não tem ajuda do Espírito, não entra no reino dos céus. E por quê? Agora nós temos o porquê. Vamos ter agora em terceira implicação, por que que você não tem a ajuda do Espírito? Por que que você não entra no reino dos céus? Marcos 3:32. Agora você vai entender o porquê que o Espírito Santo não ajuda em quem está fora da vontade de Deus. Por que que não entra no reino dos céus quem está fora da vontade de Deus? Isso é muito claro aqui. Marcos 3:32. Preste atenção. Vamos ler no 31. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Preste atenção nesse texto. Havia então grande número de pessoas sentado em volta de Jesus. E lhe avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora buscando por ti. Então Jesus estava com 12 anos de idade e ele já tinha irmãos e irmãs. Está claro para vocês? No verso 33, então Jesus respondeu com uma questão: quem é minha mãe e meus irmãos? Parece até grosseiro para um menino de 12 anos, né? Mas você vai entender agora. E repassando com o olhar em todos que estavam sentados à sua volta, clamou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é minha mãe e meus irmãos. Jesus está falando, não faz parte da minha família quem está fora da vontade de Deus. Agora, se não faz parte da família de Jesus, não tem ajuda do Espírito Santo. Também não pode entrar no céu. Porque o céu é a casa de Deus. Só vai morar a família de Deus no céu. Agora isso aqui é interessante. Veja você que Jesus está pregando. E ele veio para fazer a vontade do Pai. A família dele chega, em vez de entrar e ser ministrado por ele, fica do lado de fora, tocando terror e tumultuando. Queriam parar o culto. Jesus ficou nervoso. Sabe quantos anos ele tinha? 12. Ele falou assim, como é que é? Minha mãe e meus irmãos estão do lado de fora e esses aqui ouvindo a palavra? Esses aqui são minha família de verdade, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Quem está lá fora, ainda não. Tanto que Judas e Tiago, que se tornaram discípulos de Jesus, foram os últimos discípulos que Jesus teve, porque eles não criam em Jesus. Você entendeu o que eu estou falando? Primeira implicação de uma pessoa que está fora da vontade de Deus, não faz parte da família de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo aqui? Segunda implicação de uma pessoa que está fora da vontade de Deus, não tem ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede em conformidade com a vontade de Deus. Romanos 8:26. Terceira implicação de quem está fora da vontade de Deus: não entra no reino dos céus, como Jesus falou em Mateus 7:21. Só entrará no reino dos céus quem faz a vontade de Deus. Agora você começa a perceber, meus irmãos, a seriedade de praticar a vontade de Deus. Quem aqui quer entrar no reino dos céus? Quem quer ter o auxílio do Espírito? Quem quer fazer parte da família de Deus? Então o que é que você tem que fazer?
A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós, então? Nós sabemos que a vontade de Deus pode ser descoberta. Agora, como praticá-la? Nós vamos encontrar na Bíblia hoje, então, 6 vontades de Deus na Bíblia para o homem. Essas 6 vontades se resumem na sua vida cristã perfeita. São 6 vontades que qualquer pessoa tem que praticar, e ela vai praticar porque ela tem a ajuda do Espírito Santo. Primeira vontade de Deus para o homem. Veja, eu vou falar a primeira vontade, vou pular a segunda, porque eu vou deixar a segunda por último. E vou para a terceira direto. Vou falar a sexta e depois da sexta vontade eu vou falar a segunda. Vontade de Deus para a sua vida. Primeira vontade de Deus para o ser humano. A primeira de todas. A vontade de Deus para o homem, em primeiro lugar, é que ele seja salvo. Liberto do pecado, da morte, do julgamento e do inferno. Que você seja resgatado da condenação eterna. Então, a vontade de Deus em primeiro lugar é que você seja salvo. 1 de Paulo a Timóteo 2:3 diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, pela sua vontade, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora veja você, a vontade que Deus tem para ele é imutável. A vontade que Deus tem para o homem pode mudar. Apesar de Deus querer que todos sejam salvos, não são todos que serão salvos, porque eles não querem. Pedro também fala isso na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem por demorada, mas ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se arrependa. Essa é a primeira vontade de Deus para o homem. Em Marcos capítulo 3, nós vemos aqui que Jesus está pregando salvação e evangelho, e as pessoas estão ouvindo. E ele deixa claro que aquelas pessoas que estão ouvindo o evangelho estão fazendo a vontade de Deus, diferente do seu pai, mãe, irmãos e irmãs que estavam do lado de fora. É certo que Jesus está dizendo: eu não reconheço relações terrenas se não estiver em conformidade com a vontade de Deus. O próprio Deus diz isso em Mateus 17:5. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus está dizendo que a vontade dele é que o ser humano conheça Jesus e coloque a sua confiança de salvação somente em Jesus. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. Por isso que no Sermão do Monte, em Mateus 7, lá no final, no versículo 23, Senhor, curamos no teu nome, evangelizamos no teu nome, profetizamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe o que Jesus está dizendo? O mesmo contexto de entrar no reino de Deus. Você não tem relação familiar comigo. Apesar de você ser crente, curar, profetizar e pregar, você não tem uma relação íntima, porque você prega, cura, ora, é crente, mas não faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não tem relação íntima com Deus. Então ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não sei quem você é, não te conheço. Então qual é a vontade do Pai nesse caso? Qual é a vontade de Deus? 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Veja você que a primeira vontade de Deus é que você viva eternamente. E aquele que faz a vontade de Deus terá essa vida eterna. E a Bíblia diz que a vida eterna está em Jesus. João 6,38, Jesus diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Olha o verso 40, porque é da vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho, tenha a vida eterna. Então a primeira vontade de Deus para o homem, é que o homem creia em Jesus e seja salvo.
A segunda vontade eu vou deixar por fim. Eu quero decolar na segunda. Então eu vou pular para a terceira. Vou fazer um suspense aqui agora. Terceira vontade de Deus para o homem aqui na terra, encontrada na Bíblia. Você deve praticar isso. Se você não praticar uma dessas vontades, qualquer uma delas, você está fora da vontade de Deus. Você não tem acesso ao reino de Deus. Você não tem a ajuda do Espírito Santo. E você não faz parte da família de Deus. Terceira vontade de Deus para o homem. Ai! Deus quer que você seja santo. Isso é duro. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 8. O apóstolo São Paulo, eu quero que você abra esse texto. Esse texto precisa ser feito uma explanação detalhada dele. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Você vai começar lendo comigo e paramos na primeira ponto, 2 pontos aqui. 1, 2, 3, lê em voz alta. A vontade de Deus é esta. De novo. Toda a igreja, mais alto. Então preste atenção. O texto começa dizendo que essa é a vontade de quem? De Deus. Então o que nós vamos ler agora fala da vontade de Deus para a sua vida. Quem não está fazendo a vontade de Deus não tem acesso ao reino de Deus. Quem não está fazendo a vontade de Deus não faz parte da família de Deus. Quem não está fazendo a vontade de Deus não tem o auxílio do Espírito. Paulo diz, a vontade de Deus é esta. Que mais? A vossa santificação. Então veja bem, é da vontade de Deus para o homem que ele esteja num processo de santidade. O cristão nascido de novo, regenerado, que já cumpriu o primeiro requisito da vontade de Deus, que é ser salvo, esse cristão agora deverá buscar a santidade. Todo crente que não busca a santidade está fora da vontade de Deus. O texto continua. Como você busca a santidade? Presta atenção. Olhe bem. Vamos lá. Por isso, afastai-vos do que, gente? Da imoralidade sexual. Vai lá. Mais alto. Então, existem 4 coisas aqui na vontade de Deus da sua santidade. Como você se prepara para cumprir a vontade de Deus no que tange a sua santificação? Primeiro, abster-se, afastar-se do pecado sexual. Toda pessoa que está vivendo um pecado sexual, de qualquer nível, ele está fora e caído da vontade de Deus. Paulo começa, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por isso, afasta-se, abandone a imoralidade sexual. Mas alguém pode dizer, a que distância? Longe o suficiente para ser separado de todo pecado sexual. Isso significa, irmão, que todo pecado sexual está fora da vontade de Deus. Qualquer tipo de pecado sexual está fora e caído da vontade de Deus. Qualquer relacionamento construído debaixo da imoralidade sexual é um relacionamento que não é da vontade de Deus. Igual um casalzinho veio me procurar. Pastor, mas é da vontade de Deus que a gente fique junto, mas não são casados. Que vontade de Deus é essa? Imoralidade sexual. Qualquer pessoa que está envolvida na pornografia, na masturbação, na fornicação, na prostituição, no adultério, não entrará no reino de Deus, não tem ajuda do Espírito e não faz parte da família de Deus, porque ele está fora da vontade de Deus. Essa
é a terceira vontade que Deus tem para o ser humano, a vossa santificação. Então Paulo vai dizer, em primeiro lugar, abstenha-se da imoralidade sexual. No verso 4, mantenha o seu corpo puro. No verso 5, não haja como os mundanos. Eles falam palavrões, você não pode falar. Eles são impuros, mas você não deve ser. E aqui no verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: não dominados pelas paixões e desejos sem controle, a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Diga misericórdia. Ai, pastor, não consigo controlar meus impulsos. Você está caído da vontade de Deus. Você entende o que eu estou pregando? Quem está entendendo, diga amém. Então, em terceiro lugar, meus irmãos, a vontade de Deus para você, para o homem, é que este homem seja separado do pecado. E Paulo nos dá esses 4 tipos de exemplos para você se separar do pecado. 1 de Pedro 4:2, o apóstolo diz: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Que vontade é essa? A sua santificação. Escute bem o que eu estou dizendo. Em nenhum momento aqui você pode pensar que essas são minhas palavras. São palavras do Senhor. Eu estou falando a Bíblia. Você entende o que eu estou dizendo? Agora continue o texto. Pessoas que se envolvem em moralidade sexual. Escute bem. Pessoas que não mantêm o corpo puro. O que acontece? Verso 6. Quanto a este assunto, olha o verso 6. Não tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. Paulo está falando, não duvide disso. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, aquele que rejeita esta orientação, não está rejeitando ao homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito. Paulo está dizendo que Deus vai vingar todos que descumprirem essa vontade de Deus. Sou eu que estou dizendo? Quem está me ouvindo aí? Prosseguindo, quarta vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você se submeta. 1 de Pedro 2:13 diz: sujeitai-vos por toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para que o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque essa é a vontade de Deus. Pedro está dizendo, todo homem obedeça à autoridade, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Tem níveis de sujeição. Primeiro, sujeição a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. Só depois de você sujeitar a Deus que você resiste o diabo. Senão não tem. Segundo, sujeitai-vos à autoridade espiritual. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:7, também Hebreus 13:17, para nós obedecermos aos nossos pastores. Olha o que a Bíblia diz. Obedecer. Escute bem. Quando você fala isso, as cobrinhas começam a saltar para fora. A Bíblia diz, obedecei aos vossos pastores, porque eles darão conta da sua alma perante Deus. Qualquer pessoa que não pratica isso está fora da vontade de Deus. Quando você está numa igreja e você não consegue se sujeitar a um pastor, o que você tem que fazer? Sair. Dá a linha. Agora, você nunca pode sair sem harmonia. Porque se você sair sem harmonia, como que você chega para um outro pastor lá, sem antes ter saído da cobertura de um? Perante Deus, você é ovelha de um pasto. E você chega no outro,
Deus está te vendo como? Nessa Babilônia espiritual. Então eu sugiro que os irmãos saiam e façam sempre isso em bastante harmonia, para que você não tenha rebelião, para que você não saia da vontade de Deus. Isso é sério. Mas eu não me sujeito a homem, então você está desobedecendo a Deus. Porque esse mandamento é de Deus. E você não tem que se sujeitar só ao pastor, você tem que sujeitar aos seus pais. Você tem que sujeitar ao seu patrão. Você tem que sujeitar ao governo. Pedro fala, há toda a autoridade sobre você. Irmãos, qualquer um de nós que saímos dessa vontade, teremos problemas sérios na nossa vida. Por isso que você vê crentes em depressão. Por isso você vê que às vezes a nossa vida não vai para frente. Eu te dou um conselho, irmão. Eu nunca quero ninguém aqui nessa igreja que não me ame. Eu já falei isso 1001 vezes. Você tem que estar aqui por amor. Porque senão você estará em rebelião. E se você sai sem ao menos dar tchau, você sai fora da vontade de Deus. O que você tem que fazer quando você não gosta da igreja, não gosta de um pastor, não está dando certo e não quer sair da vontade de Deus? O que você tem que fazer? Pastor, eu não quero ser motivo de desonra nessa igreja. Eu quero que o Senhor me abençoe. Quero que o Senhor ore por mim. E nenhum pastor é dono de ninguém. Não tem carta marcada. Ele tem que falar, meu irmão, vai na bênção. Nenhum pastor pode ficar com a cara feia. Porque ninguém é dono de ninguém. Você é ovelha de Jesus, amém? E eu tenho que abençoar qualquer pessoa que não vai com a minha cara aqui. O que tem pastores que fazem? Amaldiçoam. Torce, vai voltar rastejando. Vai nada. Esse negócio de voltar rastejando é mentira. Tá? Não acredita nisso. Porém, faça isso sempre em harmonia. Senão, você vai ter prazo de validade nas igrejas. 1 ano, 1 ano e meio, sai de uma, fica pingando. É por que isso acontece? Porque está fora da vontade de Deus. Não se sujeita, não se submete. Quem entende o que eu estou falando? Quinta vontade de Deus para a sua vida. Deus quer, agora essa aqui é duro. Eu quero que você entenda o que eu vou falar agora. São 6 vontades de Deus aplicadas que nós devemos praticar. Se você praticar essas 6 vontades, você vai estar no centro da vontade de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você tem a ajuda do Espírito. E você tem acesso ao reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém. Quinta vontade de Deus para a sua vida. Vai parecer estranho quando eu falar. Mas não coma merenas do recreio. Ouça e depois tire as conclusões. Deus quer que você sofra. Eu falei que você ia se assustar. Mas vamos ver aqui. 1 de Pedro 3,17 diz assim. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Deixa eu te explicar isso aqui. Se chegar um ponto na sua vida, em que você tiver que escolher entre fazer a coisa certa e fazer a coisa errada, e se você fizer a coisa certa, vai lhe trazer sofrimento, Deus quer que você sofra. É da vontade de Deus que você sofra se você tiver que escolher entre o bem e o mal. O que Pedro está dizendo, só para você conferir 1 de Pedro 3,17, é que você não pode ficar neutro entre coisa errada e coisa certa. Você tem que tomar um partido. Mas eu vou perder o emprego, mas meu casamento, mas não sei o quê. Que sofra. É da vontade de Deus que você sofra fazendo o bem, mas nunca faça o mal. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Ah, mas meu marido vai me deixar. Ah, mas se eu não dormir com meu namorado, ele vai me deixar. Eu vou sofrer. Então sofra. É isso que Pedro está dizendo. Se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Se você está sofrendo porque você é honesto, se você está sofrendo porque você faz a coisa certa, se você está sofrendo porque respeita a verdadeira palavra, a verdadeira e genuína, é da vontade de Deus que você sofra. Então sofra.
O que não pode é você se dar bem fazendo coisa errada, você está fora da vontade de Deus. Portanto, nós temos dois tipos de gente aqui nessa vontade de Deus que estão fazendo coisa errada. Primeiro, quem faz coisa errada está fora da vontade. Segundo, quem não faz nada. Mateus 25 e 31. Tem uma classe de pessoas lá no último dia que o Senhor vai dizer para a direita, outros para a esquerda. Os que estão na esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Os que estão na direita, ele vai dizer, vinde, benditos. Aqueles que estão na esquerda, ele vai dizer, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. E você pode perguntar, o que esse povo fez de tão grave para ir para o inferno? Fizeram nada. Absolutamente nada. Fazer coisa errada é estar fora da vontade de Deus. E deixar de fazer coisa certa também está fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Está caindo da vontade de Deus. Aquele povo que vai para a esquerda, eles vão dizer, Senhor, o que nós fizemos para merecer o inferno? Jesus vai dizer, tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Estava nu e não me vestistes. Estava forasteiro e não me hospedastes. Estava enfermo e não me visitaste. Veja que esse povo não fez nada. Esse povo nem não fez mal a ninguém, gente. Mas deixou de fazer o bem. Então o apóstolo São Pedro diz, se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra, ou seja, você já tem uma vontade de Deus decretada. Se chegar ao ponto que você tiver que escolher entre fazer o certo e o errado, e o certo vai lhe trazer prejuízo e sofrimento, qual que é a vontade de Deus então, gente? Sofra, sofra. É da vontade de Deus que você sofra. Você não pode ficar neutro. Jesus diz, quem não é comigo é contra mim, quem não ajunta, espalha. Aqui na igreja eu sei quem está comigo. Normalmente quando eu estou numa reunião e a pessoa falar, não quero dar minha opinião, ela já deu. Eu já sei de que lado ela está. Quem está do meu lado vai dizer, pastor, eu estou contigo. Quem não está do meu lado é falso, vai dizer, pastor, eu prefiro não falar. Já disse. Jesus está dizendo que você não pode ser neutro. Você não pode fazer vista grossa para as coisas certas. Nem que você sofra. Você tem que fazer a coisa certa. Diga amém. Sexta vontade de Deus para a sua vida. Veja que nós vamos terminar com a segunda. Deus quer que você seja grato. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5,18. Olha o que diz aí nesse texto, irmão. Quem não tem um coração grato a Deus, mesmo em meio a dor e sofrimento, está fora da vontade de Deus. Olha o que esse texto diz. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus. Significa que o crente, quando sofre e reclama do sofrimento, ele está saindo da vontade de Deus. Deus vai dizer o seguinte, sou eu que sei os planos que tenho para ti. Planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Irmão, entrega a sua vida na mão do Senhor. Pare de... Irmão, eu sei que a dor é duro, não é pecado chorar, é pecado reclamar, murmurar. Quando você reclama de Deus, quando você se afasta de Deus em meio à dor, você está culpando, pondo Deus no meio dos seus problemas. E a Bíblia quer, o Senhor quer que você tenha um coração grato. Porque vai chegar o dia que você vai chegar perante o trono de Deus, Senhor, eu afastei do Senhor por causa disso, porque o pastor isso, porque a igreja aquilo outro, e o Senhor vai dizer, quem morreu por você? Fui eu ou foi o pastor? Não, foi o Senhor que morreu. Mas foi a mim que você abandonou. Tenha um coração agradecido. Tenha uma vida digna de louvor, de regozijante de louvor. Tem uma música muito conhecida, até eu estou gravando ela agora, sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você sabe como é que essa música foi composta? No dia que o pai perdeu o filho. Ele foi tentado a escarnecer, a zombar e a tentar Deus. Quando o diabo veio e falou, nega Deus, como que Deus permite? Ele pegou o seu piano, sentou e compôs essa música. Nós temos muito que aprender com o sofrimento, irmãos. Mas a primeira das coisas que nós temos que aprender com o sofrimento é ter um coração de louvor. Essa é a vontade de Deus. Quem não tem um coração desse, em meio à dor, em meio a sofrimento, a meio à luta, está fora da vontade de Deus. E agora eu quero falar da segunda vontade de Deus para a sua vida. Essa é uma vontade linda. Nós estamos pregando aqui na igreja nesse período. Estamos tendo cultos aqui de apogeu. Domingo passado, pessoas foram carregadas aqui. Foi um culto memorável. Crianças foram para casa assustadas. Depois os pais tiveram que explicar o que estava acontecendo. Eu acho que em 3 anos de igreja, nós nunca tivemos um culto como tivemos domingo passado. Foi uma coisa fora do comum. É da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5, do 17 ao 18. Por isso, Paulo diz, não sejais doentes, malucos, insensatos, mas entenda a vontade do Senhor. Vamos abrir? Efésios, eu quero ler isso aqui com você. Efésios capítulo 5, verso 17. Olha qual que é a vontade de Deus para a sua vida. O texto diz, portanto não tenha em vós falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E qual que é a vontade de Deus? Verso 18. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. Oh! Essa é a vontade de Deus. Primeira vontade de Deus, você seja salvo. Segundo, que você seja cheio do Espírito. A igreja que não dá primazia ao Espírito Santo é uma igreja fora da vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém pratica a vontade de Deus. Paulo diz, não sejam loucos, não tenha falta de juízo. Paulo está dizendo que é coisa de crente maluco, besta, sem juízo, não buscar o Espírito Santo. E aqui tem uma implicação, está no imperativo. Deixai-vos ser cheios. Olha o imperativo desse texto. Toda pessoa pode ser cheia do Espírito, a menos que ela impeça. Paulo diz que isso é obrigação. Você não pode impedir o Espírito Santo de te encher. Essa é a vontade de Deus. Que o Espírito Santo te encha. Em Romanos 8 e 9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Portanto, quem não tem o Espírito Santo, não pertence a Jesus. Entendeu por que eu deixei isso por último? Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu estou buscando cada vez mais ter profundidade e intimidade com o Espírito Santo.
Porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir praticar nenhuma vontade de Deus. Portanto, eu concluo aqui dizendo a você, Johnny, vem aqui no teclado para dizer que eu estou terminando. Primeira vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja salvo. Segunda vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Terceira vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você se santifique. Quarta vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você se submeta. Quinta vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você sofra se tiver que fazer uma escolha, fazendo o bem. Sexta vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você tenha um coração de louvor. A despeito de dor, de sofrimento. Agora eu posso te dar um endereço. Se você praticar essas 6 vontades aqui, você pode sofrer, mas você vai ser feliz. Você pode perder, mas vai ser preenchido. Quem está no centro da vontade de Deus, ele é preenchido. Ele tem o auxílio do Espírito Santo intercedendo por ele. Quem está no centro da vontade de Deus, ele não precisa tomar remédio, psicotrópico. Ele entende isso. E quem te ajuda a fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo fala? O Espírito Santo. Oh, irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos clamar por um enchimento dele. E a Bíblia diz, deixar ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei quantos cultos nós vamos durar falando do Espírito Santo, mas nós vamos ficar muitos cultos falando do enchimento do Espírito Santo, porque é uma coisa tremenda. No culto passado as pessoas vieram à frente, olha, escute bem, pedindo para se batizar. Quem estava aqui viu, pedindo, eu quero me batizar. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio nesse lugar. Qualquer igreja, por mais bíblica que seja, por mais cheia que seja, por mais boazinha que seja, se não der primazia ao Espírito Santo, está fora da vontade de Deus. E o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele precisa ser tratado como tal. Ele é Deus purinho. Ele é Deus em essência. Ele não é qualquer outra coisa, ele é Deus. É Ele que gerou Jesus em Maria. É Ele que criou todas as coisas. Ele é o inspirador das Escrituras. Gálatas 4:6 diz que Deus enviou o Espírito de Cristo para habitar em nós. Você deve perder o medo de buscar o Espírito Santo. Você deve se entregar ao Espírito Santo, ao controle. Eu já disse isso, vou dizer várias vezes. Se você anda por águas rasas, você vai onde você quer. Mas se você anda por águas profundas, é o rio que te leva. O rio é o Espírito Santo. Quando você está no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo, diz a Bíblia, Ele os guiará em toda a verdade. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Fique em pé no seu lugar. Soft lights glow, city breeze slow, raindrops fall in a gentle flow. Midnight streets in a velvet haze, reflections blur in neon grays, footsteps echo side by side. No need for words, we try to hide. Cool wind whispers through your hair, quiet moments that we share. Time dissolves in every glance, like we're caught inside a trance. And the sky keeps falling down, but we don't make
A letter to my bestie. Bestie, oh, I don't know where I want start to appreciate you like this. My bestie. Which word I want use? I want take out everything what you don't do for me. Bestie, you deal with me in happiness and in sorrow. Even when everybody avoided me like who get leprosy. In your arms I lose the strain. Floating free, no need to explain. Love runs deep in everything. Piano chords in distant air, melodies we both can hear, rolling rhythms in my chest, sync with every single breath. Streetlights shimmer on your skin, golden glow from deep within. Every second feels so wide, with your shadow next to mine. Let the moment fade away, we don't need the light of day. Hearts walking beneath silver rain, drifting through the night again. Every drop just feels the same, washing out the hidden pain. Hearts walking beneath silver rain. In your arms I lose the strain, floating free, no need to explain. Love runs deep in every vein. If the night could last forever, we would stay like this together. In the rhythm, in the sound, where our souls are finally found. Silver rain keeps falling down, but with you I won't drown. Hearts align without a chain, walking through this endless rain.